Fala, irrigantes, tudo bom? Alan Ramírez novamente com mais um NorteneCast. Hoje foi uma união, canal Mundo Irrigação e Grupo Nortene, que está presente aqui na Agro Rosário 2025, aqui no oeste da Bahia. Uma região fantástica, em que nós já estamos presentes há algum tempo aqui. E hoje a gente está aqui para conversar sobre um tema muito importante, que vem ganhando destaque no cenário nacional. A gente já estava aqui conversando previamente sobre a capacidade de armazenagem no Brasil, e eles vieram falar aqui sobre silo bolsa, que é um tema que muito produtor rural tem dúvida constante sobre isso. Maquinário, matéria-prima, todas essas dúvidas nós vamos esclarecer aqui no NorteneCast. E nada melhor do que trazer dois especialistas aí para falar sobre o conjunto completo do que a gente precisa, né? Se vocês puderem se apresentar. Bom, meu nome é Bruno, eu sou da equipe técnica, né, do Grupo Nortene hoje. Já trabalho, né, com plasticultura há mais de 10 anos aí, né? Trabalhei desde cultivo protegido, silagem, silo bolsa e também agora o wrap, né, o material para armazenagem de algodão. E eu faço toda essa parte, né, técnica comercial, dou treinamento, faço pré e pós-venda e atuo nesse segmento dentro do grupo aí, Alan. Bacana. Bom, pessoal, meu nome é Danilo Queiroz. Primeiro agradecer aqui o convite da Nortene por participar, ao Alan aqui. Eu venho do segmento, né? Eu trabalho na Marcha, a gente vai falar um pouco da marca, mas eu venho da área agrícola, eu sou engenheiro agrícola e atuo há mais de 7 anos no mercado e venho na Marcha há 1 ano e meio. Mas eu venho contribuindo com essas soluções, tentando levar essas soluções para o agronegócio. A gente estava discutindo aqui dessa questão da falta de armazenagem para o Brasil, para o produtor rural, mas é que o agro ele cresce tão rápido que o produtor às vezes ele nem tem tanto tempo de se estruturar, né? Construir um silo, alguma coisa ali para ele guardar os grãos dele. E o silo bolsa vem ganhando aí, todas as regiões do Brasil tem algum produtor rural hoje que tem silo bolsa. Mas para aquele produtor que está chegando nesse bate-papo aqui, nesse IRRICast e NorteneCast, o que é o silo bolsa? Como que pode ajudar o produtor? É para todo tipo de cultura? Como que funciona essa questão, Brunão? Sim. Então, o silo bolsa ele funciona para grãos e silagem, né? A gente está vendo também uma gama maiores agora de produtos, né, que a gente possa estar armazenando dentro no silo bolsa, mas basicamente grãos e silagem, uma gama muito grande aí de material que dá para a gente trabalhar. E a pergunta do silo bolsa na verdade, o silo bolsa é um filme, né, é uma proteção ali, é um ambiente protegido, né, que a gente dê condição de armazenagem para esse produto, né, seja grão ou silagem, e a gente garanta uma característica que a gente consiga levar esse material a mais de 1 ano de armazenagem, né? Claro, fazendo os bons tratos, né? Trabalhando devidamente com a máquina, né? Dentro das regulagens especificadas pelo fabricante, e também operacional, que a gente dá esse suporte técnico aí também para, né, desenvolver treinamentos, enfim. Então, nada mais é do que um produto para armazenar grãos e silagem, né? E hoje também é uma data muito especial aqui para a Nortene, que ela veio para Agro Rosário 2025 com um lançamento, né? Com relação ao silo bolsa. Isso aí, Alan. A gente tá na feira aqui, né? Divulgando também, fazendo o lançamento da nossa bolsa de 6 pés, né? Que a gente viu que é uma demanda, né? Que tem muito grande aqui no nosso país. E a gente utiliza, né? Basicamente, né? Para embolsamento de forragens, né? Então, a gente viu que era mais uma demanda, uma necessidade aí de trabalhar esse material. Então, a gente, né, fez desenvolvimento desse produto já também há algum tempo, que a gente sempre desenvolve material 1 ano e meio para validar e realmente entregar um produto de qualidade. E estamos lançando esse ano a nossa bolsa de 6 pés, né, para justamente atender aos médios e pequenos produtores, né, principalmente pecuaristas, enfim, desse segmento que tem a necessidade, né, de um avanço, né, em relação à silagem, né, que isso qual o benefício, né, da bolsa de 6 pés? É que você tem uma qualidade superior em armazenagem, né, e qualidade do teu silo que está ali dentro. Então, a exposição com terras praticamente elimina isso, né? O silo ele é totalmente fechado. Então,
você consegue, né, com a máquina também, uma pressão ali dentro, né, para retirada de ar, uma compactação superior, né, entregar vamos dizer assim, na extração desse material para fornecimento para o gado, principalmente, e grãos também, né, tem as máquinas de grãos também, com uma qualidade com excelência aí na armazenagem, tanto de grãos, né, grãos úmidos e também silagem, né, Danilo? E já tem um maquinário específico para essa de 6 pés? Temos sim. A gente abordou muito a questão agrícola, né? A parte agrícola que realmente é o carro-chefe, né? Principalmente da nossa produção. Mas a Master tem tanto máquinas para a agricultura, tanto para a pecuária, né? E a gente está observando a pecuária cada vez mais crescendo, né? A gente está vendo a valorização principalmente da roupa do boi, né? A gente está vindo do último ano e esse ano também com uma perspectiva muito boa, né? Com relação ao preço, né, de venda. Então a gente enxerga, o ano passado também a gente performou muito bem com relação a máquinas de pecuária. A gente tem as máquinas para a bolsa de 6 pés, a gente estava conversando, né, dessa oportunidade da Nortene também tendo essa bolsa de 6 pés, porque é um mercado que nós como Master enxergamos muito importante, a gente enxerga muito importante esse mercado de bolsa de 6 pés. A gente tem máquinas que ela vai armazenar tanto o grão úmido, né? O produtor pode fazer o grão úmido, então a máquina, além dela triturar o grão, ela ainda deixa úmido, armazena o grão úmido, né? Então isso vai ganhar volume para alimentação animal e também a parte de forragem, né? A parte de silagem. Então a gente tem a máquina que armazena essa silagem para a bolsa de 6 pés e o produtor consegue armazenar com um tempo maior e com a qualidade maior nutricional para ganho de massa, né? Para ganho de quilos para o gado. Então, é uma alternativa que a gente já trabalha já com relação a essas máquinas para a bolsa de 6 pés. A gente também tem para a bolsa de 9 pés também. A gente tem uma máquina maior que é a Ingrain 900, que é para a bolsa de 9 pés também, para armazenar silagem. Então, a gente vê o mercado crescente. A gente realiza vários dias de campo, né? Inclusive estou vindo de um lá em Minas, e onde a gente performou muito bacana, porque o pessoal estava armazenando, lá no caso, foi milho, né? Fazendo silagem de milho. Então, a gente estava comparando com relação à trincheira, né? Que é outro sistema de armazenamento, e a gente observa que o produtor vai ter um ganho maior, né? Ele consegue armazenar e com um ambiente hermético, ele consegue armazenar por mais tempo e ter uma qualidade nutricional maior. Então a gente está forte também nessa linha de pecuária. A Master tem máquinas aí para armazenar a pecuária e para o pequeno produtor, né? Às vezes o produtor, o pecuarista, ele armazena a silagem, armazena o grão úmido e tem a possibilidade também de armazenar o grão seco, né? E com isso a gente enxerga que a gente vai conseguir atender todo esse perfil de clientes e produtores. Inclusive, Alan, essa questão da armazenagem em silagem, né, em silo-bolsa, a gente costuma dizer que é um caminho sem volta, né? O produtor que ele começa a ensilar, né, fazer o processo dele de conservação do alimento do gado em silo-bolsa, ele nunca mais volta atrás. Então, assim, ele vê, é visual a qualidade, né, que ele recebe, né, que ele faz a retirada do silo em silo-bolsa, que não tem mais como pensar como fazia antigamente, né? Hoje o silo-bolsa é uma tecnologia que tanto para grão e para silagem veio realmente para quebrar paradigmas aí, né? Como a gente diz, né? Com certeza. Em relação a perdas, praticamente você zera isso, né? Operacional também, a gente fala muito na questão do silo-bolsa para silagem, você reduziu o operacional. Não sei se você já viu a operação para fazer em trincheira, né? A questão da quantidade de máquinas, de pá, de tratores, para fazer a compactação na trincheira. O silo-bolsa não, a gente armazena a máquina, proporciona essa compactação na própria máquina, e aí você vai precisar de uma pessoa para operacionalizar a máquina ali, uma pessoa, e você não vai precisar de um trator para colocar na máquina, né? Para usar só a TDP da máquina. Mas você elimina toda essa questão do operacional, de mais máquinas ali para fazer, espaço físico também, que é determinante, né? As tratores, e os pequenos clientes mesmo que fazem ali ou fazem superfície ou fazem trincheira, eu convido a todos para conhecer silos bolsas, né? E conhecer o nosso sistema, que cada vez mais a gente está conseguindo difundir no mercado nacional, justamente para produzir mais, seja leite, seja corte. Então, desde o cliente que produz ali o número de cabeças
para produzir leite ou que seja para corte também, esse sistema vai ajudar tanto na produtividade final dele. E na silagem, Alan, tem estudos também que já divulgados, né? Que a gente no Brasil perde em torno de 30% a 40% da silagem com o método tradicional. Então o silobolsa, é lógico, tem as perdas evitáveis e as perdas não evitáveis. Mas se a gente vê em percentual, as evitáveis é em torno de 80% do que você perde. Então, trazendo essa tecnologia do silobolsa, né, para forragens, você praticamente está reduzindo em 20% a 30% da perda que você tem de silagem a campo, né? Então, é aquilo que a gente fala. Às vezes, a compra de um bom material, talvez você não economize na compra, mas você deixa de perder a longo prazo. A gente fez um estudo de um silo, vamos colocar um silo de 10 por 50. Se você tiver uma perda de 10 centímetros ali por um material de qualidade ruim, nós estamos falando de 3 a 5 mil reais em silagem que o produtor joga fora. Porque isso não é fornecido para o gado. Isso aí estraga, é até um risco, né? Você fornecer esse alimento para o gado, por micotoxinas, enfim, algumas outras condições que tem ali. Então isso é jogado fora. A gente trabalha na irrigação, a gente fala muito, quando vai falar de geomembrana, 0,8 milímetros, 1 milímetro. O que é mais comum falado no mercado de silobolsa? Como que é essa questão aí? Como que vocês tratam com o produtor? Sim. Então, a gente tenta um pouco fugir dessa questão da micragem, né? Até estava conversando, a gente estava conversando ali fora. Por quê? Porque a micragem, sim, é um ponto interessante e fundamental, né, de qualidade do material. Só que hoje existem aditivos, né, que a gente introduz no material que dá a ele resistência a UV, resistência a rasgo, características físicas e químicas, né, que a gente garanta um bom embolsamento durante um bom tempo. E até mesmo com a micragem um pouco menor. Mas hoje a gente está falando de 210 a 250, né, é o que, né, mais se comercializam a campo. Porém, a aditivação e principalmente a qualidade do polímero que você usa, né? Quanto mais virgem for o polímero, melhor é a aditivação que você consegue fazer, né, nas extrusoras com o material e dá essa longevidade para ele. Então, o interessante é a aditivação, qualidade aditiva e qualidade do polímero. Isso é o que a gente trabalha para não baixar nível. A gente sempre tenta buscar uma excelência nesse desenvolvimento, aí, junto à qualidade industrial. Enfim, esse é o nosso trabalho aí. Eu já conheço a Nortene há bastante tempo, dos reservatórios, né, dos piscinões para irrigação e tudo mais. E essa questão do silobolsa já tem há bastante tempo na Nortene? Ela já é muito sólida, né? Porque a capacidade técnica dela é muito grande. Quando eu conversei com o pessoal de geomembrana, eu fiquei espantado. Eu falei, caramba, o pessoal entende de cada etapa lá da fábrica, desde pigmentação, tudo, né? Vocês têm uma capacidade técnica gigantesca. No silobolsa já é mais recente? Como que tá? Sim, o silobolsa é recente no grupo Nortene. Porém, um grupo já de mais de 40 anos de mercado, a gente tem expertise, né, de conversão de polímero, porém a gente vê que apesar da gente ter um período curto de entrada em silobolsa, hoje, Ana, só para você ter uma ideia, nós somos um dos 5 maiores produtores de silobolsa do mundo. Então a gente já conseguiu uma vantagem, né, em cima do atendimento, né, de fornecimento a grande escala desse material com boa qualidade. Então a gente sim é referência em geomembrana, porém somos referência também em silobolsa por esse trabalho que a gente faz em qualidade industrial, né? Então a gente hoje é um dos 5 maiores fabricantes de bolsa em um curto período de tempo aí. A gente tem esse trabalho muito forte, né, do grupo. E como que a gente pode orientar o produtor rural para ele saber, é por comprimento, é por peso, como que ele vai selecionar o que é o ideal para ele adquirir? Quais são os fatores que vão influenciar nisso daí? Primeiramente, a máquina, né? A gente tem algumas máquinas que são específicas para cada comprimento e cada largura de bolsa, mas hoje a gente tem uma distinção por pés. Hoje a gente, né, que já é um mercado já consolidado, então nós temos desde 6 pés até 14 pés de uma bolsa, né? Que na verdade se mede o diâmetro, né, dessa bolsa e depois transfere isso pela circunferência da bolsa. Então, basicamente são 6 pés
9 pés, 10 pés, 12 e 14. Esses são as medidas, né, de bolsa padrão. Porém, no Brasil, a gente utiliza 6, 9 e 10 pés. São os mais comercializados aqui no Brasil. E o comprimento varia. Vai desde 60 metros, 75 e 100 metros de comprimento. Então, largura, né, de 6 a 10 pés aqui no Brasil e comprimento de 60 a 100 metros de comprimento. E como que é o funcionamento dessa máquina? Como que ela vai atuar ali, né? Porque o pessoal só vê aquela bocona aberta ali enchendo de grão, mas não para observar muito a movimentação, né? Como que funciona? Não, interessante, né? Eu até falar um pouco da Marcha, né? A Marcha completou no ano passado 20 anos de mercado brasileiro. Então, uma referência e pioneira no mercado de máquinas para armazenar em silo bolsa, né? Então, a empresa está há mais de 20 anos no mercado, desenvolvendo produtos e soluções, tanto para o produtor em silo bolsa, né? Para armazenagem em silo bolsa. Então, a gente fabrica tanto a máquina que vai embolsar, que vai armazenar na bolsa ali da Nortene, quanto máquinas para extrair, né, para retirar o grão, a silagem. Então a gente trabalha com essas linhas de máquinas. Então a gente tem diferentes tipos de produtos para diferentes tipos de bolsas, né? Comentou sobre as bolsas de 6, 9, 10 pés. Então a gente tem máquinas que vão atender esse nicho de mercado. E voltando à pergunta que você me fez, essa questão de armazenamento, de funcionamento da máquina é uma coisa bem simples, né? As nossas máquinas são conhecidas no mercado por ser umas máquinas simples de operar, simples de ter manutenção. Então, a questão de operação é simples também. Você vai precisar de um trator, aí vai depender o CV, a potência do trator, vai depender do tipo de máquina, mas é uma operação bem simples. O que vai movimentar a bolsa vai ser a questão dos grãos, do enchimento. Então é um funcionamento bem simples e o operacional também é mais simples ainda. E a gente estava conversando previamente que são duas máquinas, né? Uma para ensilar e a outra para tirar o grão do silo, né? Isso. Tem alguma característica especial ou não? O mesmo trator, só com a tomada de força lá, vai ligar as duas máquinas? Tem alguma diferença? Isso. O trator basicamente é o mesmo, tá? Para embolsar e para extrair, geralmente o pessoal geralmente toda fazenda vai ter um trator, né? Um trator pequeno ali na operação, que vai desde 60 cavalos, 80, mas isso vai depender da operação que o cliente tem, né? Que o produtor vai ter lá na operação. Então ele vai poder utilizar tanto na máquina de embolsar quanto na máquina de extrair. Então ele vai poder utilizar o mesmo trator nessas duas operações. E tem algum lugar ideal? Eu vejo sempre o pessoal colocar sempre perto da sede ali, né? Num local mais plano e tal. Tem alguma recomendação de fábrica? Porque você sempre tem aquela questão, não, ali o terreno tá inclinado ou sim, tá furando, não sei o quê. Porque isso pode acontecer também, né? Tem, qual que é a recomendação? Tem sim, Alan. Inclusive, né, se puder complementar também, mas a gente até faz esse trabalho, né, de treinamento, né, de passada de informação para os clientes. Mas sim, existe um mínimo ali de operação que você precisa ter e cuidados, né, no embolsamento para que você consiga ter uma boa qualidade na extração. Que é desde uma boa terraplanagem, uma inclinação que te dê uma boa drenagem, né, em épocas de chuva também, que isso é fundamental para a qualidade do grão. Manutenção também das áreas, né? Se for pátio, por exemplo, com muitas bolsas, limpeza. Até uma bolsa também precisa ter. Por quê? Porque se você deixar o mato crescer, enfim, vai ser local onde os animais podem se esconder, e aí eles começam um animal curioso, né? Ele vai querer romper a bolsa ali, e você vai começar a ter problemas secundários com aquela, vamos dizer assim, má condução do teu pátio, né? Mas tem sim um mínimo ali de requisitos, né? Que a gente passa, até transfere esses cuidados, para que você tenha um bom embolsamento, uma boa extração também. Sim, sim. Não, e é muito interessante essa questão de limpeza, manutenção, assim, mas a gente acompanha, né? É simples também com relação a essa parte, né? Desde que tenha a limpeza. Com relação ao terreno também é interessante, né? As máquinas, a gente não recomenda não ter uma grande elevação no terreno, mas ter uma pequena, né? Porque a gente recomenda principalmente quando está enchendo a bolsa, encher ela subindo, né? Sim. Que aí você consegue, na hora de extrair, ficar mais fácil para escoar o grão.
Então, desde a gente não recomenda uma grande elevação, um grande desnível, né? Sei que algumas regiões, a gente conhece, tem regiões que tem morros, a pessoa vai armazenar, né? E isso é um fator positivo da bolsa, né? Que a gente consegue ter armazenagem lá na colheita, então você não precisa armazenar só na sede. Então, esse é um fator determinante. E o local, né? Desde que tenha limpo ali, o produtor vai conseguir armazenar da melhor forma esse produto. Inclusive, Alan, aí pode me corrigir, Danilo, mas também em relação à boa utilização da máquina, também você precisa ter um mínimo ali de característica de solo, de solo mais solto, solo mais arenoso, épocas de chuva, né? Por exemplo, a questão da máquina é frenagem de pneus, né? Se você tem um problema ali, muitas vezes com o solo, pode dar problema também, né, Danilo? Isso. A questão, principalmente do solo, ele vai interferir principalmente na operação da máquina, né, por conta dos pneus, e a questão dos freios, né, as nossas máquinas, principalmente a Ingrain 100, que é a embolsadora de 9 pés, ela é uma máquina que o cliente vai armazenar, vamos colocar um cenário aqui de um milho, né, ele vai colher um milho safrinha ali, ele vai armazenar, e aí no enchimento da bolsa, ele é controlado pelo freio da máquina, né? Regulado pelo freio da máquina. Então, desde que o terreno não esteja num período ali de muita chuva, que vai interferir no freio, ele consegue operar da melhor forma ali, né? Utilizando ali num terreno mais plano, que não esteja muita movimentação de terra. Então, se tiver mais plano ali, passar nivelar o terreno ali, fica melhor a operação, né? Eu vi que ela é capaz de armazenar tanto grão como feno também, se o cara vai colher um capim, alguma coisa ali. Tem alguma diferença nesses processos na hora de ensilar? A questão, a gente tem, por exemplo, a Marcha ela trabalha com máquinas para tanto na parte de grãos, isso os grãos secos, né? Milho, soja, tanto na parte de forragem, né? A gente fala forragem, que ele pode embolsar a silagem, fazer silagem de planta inteira, fazer silagem, o pessoal faz muito silagem de milho, então é uma opção a mais para o produtor. A questão da entrada da máquina nesses diferentes cenários, ela vai influenciar. A máquina, a gente tem máquinas que elas embolsam tanto por via aérea ali por cima, né? A gente tem a moega que abastece, então para uma operação para o cliente que tem uma bazuca, um graneleiro, ele consegue armazenar e jogar por cima na moega, e também a gente tem máquinas também para quem tem o caminhão basculante, quem já vem da lavoura com caminhão, né? Que abastece a colheitadeira, já joga no caminhão, e aí ele vem com o caminhão, ele pode descarregar do caminhão para a máquina. Então tem essas diferentes possibilidades e de acordo ao perfil do cliente, né? Se o cliente tem uma bazuca ou se o cliente tem um caminhão basculante, ela tem essas diferentes alternativas de entrada na máquina, né, esse produto. Inclusive, nas nossas bolsas, ela já foi fabricada, já foi construída e projetada para qualquer tipo de material. Então, se entrou na máquina, seja esteira, seja via moega ou caixa lateral, o nosso material atende a toda a demanda desse produto. Então, é por isso que a gente fala, né? As nossas empresas, elas têm sinergia, né? Então, a gente também tem que andar junto para que entregue a máquina e a bolsa para o cliente com a qualidade que ele precisa, né? Para todas as atividades, né? Então, atende perfeitamente toda essa linha que o Danilo falou. E a questão da pigmentação do silo bolsa, ela tem alguma coisa a ver com o que está armazenando ali ou não? Como que tem isso sim, influencia? Né? Na verdade, a nossa bolsa ela tem uma camada dupla, né, de duas cores, né, que é preto por dentro e branco por fora, que é justamente para que você reflita mais a luz solar, porque nós estamos falando do Brasil, né, um país tropical, né, então a gente tem um clima mais elevado, né, e também conversões de temperatura mais brusca, né, dias muito quentes e noites muito frias, que é justamente para essa característica, a gente conservar mais a temperatura, apesar do grão já ser um bom isolante térmico, né? Então já tem vários trabalhos publicados já que mostram essa diferença, né, de temperatura até da parte superficial para mais interna do silo bolsa, mas o filme ter duas cores ajuda muito nesse processo também, de você não deixar que a bolsa esquente, principalmente no verão, né? No verão ou inverno também, que aqui no Brasil a única diferença é a chuva, né? Às vezes a temperatura é até a mesma. Justamente para isso, o branco refletir a luz solar, né, esquentar menos, e a parte negra, a parte preta por dentro, para que você escureça aquele ambiente
e você também não tem a entrada, né, a proliferação de fungos e bactérias ali que vai causar dano pro teu material. E também falando que é um ambiente hermético, né? A nossa bolsa ela entrega essa característica, né, que abaixa oxigênio, né, abaixa gases ali dentro, para que o grão respire menos, tenha menos que ele vá se degradando menos ao longo do tempo, né? Então, essa é a ideia da armazenagem com ambiente modificado, né? Que a gente prolongue mais esse tempo de armazenagem do grão. Então, a gente trabalha com ambiente modificado e também com a questão da pigmentação do plástico. Tudo é vinculado aí à qualidade dele. E isso é totalmente isso é muito interessante porque a máquina está interligada, né? A gente fala com relação a essa parte, porque a gente trabalha para ter uma compactação bem efetiva, justamente para permanecer também. Além de você conseguir armazenar mais volume, a gente fala hoje, por exemplo, numa bolsa aí de 9 pés, de 60 metros, cerca ali de 180, né, toneladas, 3.000 sacas. Então a gente consegue armazenar mais produto. E com relação com essa questão da compactação e relação à entrada do produto na máquina, isso tudo vai contribuir para você ter um ambiente hermético e um ambiente que você consegue armazenar por um longo tempo, né? Permanecer um bom tempo armazenado. E lembrando também que a gente precisa preencher toda a bolsa. E essa é a diferença de você trabalhar com uma boa máquina também, que te dê uma vazão de grãos, que te atenda à necessidade, né, do teu escoamento, e que também consiga preencher na totalidade uma bolsa. Porque às vezes o que acontece é de uma máquina não atender, por exemplo, um dimensionamento de uma bazuca e acabar ficando espaços vazios dentro da bolsa, que você acaba diminuindo a tua capacidade de armazenagem, né, por metro quadrado ou por metro linear, e também pode causar problema lá na frente. Então, ter uma boa máquina, uma boa bolsa, ajuda muito na qualidade do teu grão, e a conservar, né, mais as características dele a longo prazo, né? Essa questão da vazão e dessa questão logística, né? Porque o produtor está colhendo, as janelas estão cada vez mais apertadas de colheita, né? As janelas cada vez mais, o pessoal tem menos prazo para colher, tem mais áreas mais produtivas, e que bom que a gente está evoluindo essa questão do mercado agrícola, né? Então a gente trabalha com as janelas mais curtas, com chuvas, né? A gente pega regiões que então trabalham com chuvas, então a gente tem que ser mais ter uma otimização melhor do tempo, e aí as nossas máquinas entram nesse sentido de você ter uma vazão maior. Por exemplo, a nossa máquina para embolsar aí de 9 pés, né? A Ingrain 100, ela consegue armazenar ali em torno de 400 toneladas hora. Então, você tem que ter vazão, né? Então, vem uma bazuca, você tem que ter uma vazão grande porque já tem outro vindo, né, em seguida. Então, essa vazão é extremamente importante porque o produtor ele ganha tempo lá na ponta, né? E essa questão do tempo e da logística, né, de ter a bolsa mais próximo da lavoura e dessa diminuição do tempo que ele vai ter para armazenar. E também, Daniel, aproveitando esse gancho teu, a gente faz visitas a campo também. Meu trabalho é estar no campo. E às vezes a gente vai para resolver um problema do produtor, alguma situação, e também para os treinamentos. Mas tem algumas situações que a gente recebe ligação, aí o cliente fala: estamos demorando muito para armazenar, o trabalho não está fluindo, não está desenvolvendo. E a gente chega lá, uma máquina da March, boa vazão, só que a gente percebe que tem um caminhão só na operação. Então, às vezes, o que acontece? A máquina tem uma vazão boa, só que o produtor ali, a gestão, precisava alinhar pelo menos com 2 ou 3 caminhões para enquanto um está descarregando, o outro está enchendo e o outro está no percurso. Porque muitas vezes não está muito perto o local de carga para armazenagem. Então, a logística tem que ser pensada nesse nível. Não adianta você comprar uma máquina com uma vazão muito grande e você está com um caminhão só na operação. Então, você tem que alinhar também essa questão para que a máquina não fique ociosa no campo, né? Ela sempre tem que estar trabalhando ali. Você já está estruturado com o silo bolsa e com a máquina ali trabalhando, só que não está chegando o grão para encher o que precisa. Sim, e com isso você perde o rendimento de toda a atividade, né? Exatamente. Uma dúvida que eu já vi até produtor questionando, acredito que cada vez está mais consolidado, mas a gente, por exemplo, nós estamos aqui no oeste da Bahia, 750, 800 metros de altitude, a gente tem uma grande amplitude térmica. De dia aí quase 40 graus e à noite nós vamos bater 16, 18, 20 graus.
essa questão que você comentou do silo estar bem vedado, ser hermeticamente bem protegido, isso vai influenciar também, né? O Com clima certeza. totalmente vai influenciar nisso daí. Com certeza. Né? Inclusive, o clima influencia na época do embolsamento, né? Porque é a parte que o material está exposto, né, à temperatura e umidade ambiente, mas também a própria umidade do grão. Então, a gente também precisa que esse grão seja embolsado numa umidade reduzida. Se fosse perguntar para a gente qual a umidade ideal, quanto menos, melhor. Mas a gente sabe que, né, no campo, às vezes não tem todo esse tempo, época de colheita, enfim, o processo está rápido. Mas que chegue pelo menos ali, a gente tem até uma tabela, né, de tempo, de percentual de umidade por tempo, a gente recomenda 13%. Porém, se tiver uma umidade maior que 13%, dá para armazenar, só que você tem que se programar para fazer uma extração com um tempo mais reduzido. Então, o silo-bolsa é até uma alternativa para o produtor, por exemplo, que está colhendo em época de chuva, ele aproveita essa janela de chuva, que a chuva cessa, só que porém não tem transporte até o armazém. Então o que ele pode fazer? Ele pode estar armazenando esse grão com umidade um pouco mais alta no próprio campo, então com 18%, 19%, até 20%, porém ele tem que estar ciente de que isso é só para aquela janela de chuva. Provisório, né? Provisório. E aí acabou essa época, faz a extração com a máquina e depois leva para secagem, silo pulmão, enfim, aí fazer todo o processo de armazenagem. Que é essa questão logística que a gente bate muito, porque é uma oportunidade. Hoje a gente fala de filas em armazéns, né? A safra esse ano aí que a gente está observando que tá vindo bem, né? A gente está iniciando a safra muito bem, inclusive aqui na Bahia, a gente está na feira e conversando com os produtores aqui, com os clientes, eles falam que a produtividade vai vir bem esse ano, a gente espera ter uma produtividade boa aqui na região, e isso a gente sabe que é um problema crônico nosso aqui, né? A questão logística, de caminhão parado em armazém, de filas em armazém. Então, essa questão do silo-bolsa e do sistema como alternativa também neste caso, né? Não só neste caso, mas sendo uma opção ali para ele armazenar de forma provisória, até ele ter essa liberação mais desse período que a gente tem mais vazão no armazém, mais filas no armazém, então permite ele ter essa alternativa, né, de poder esperar um pouco, de levar depois para um silo pulmão ali, para o armazém, sim. Mas ele poder economizar tanto a questão do frete e tanto esse poder logístico que ele vai ter. Né? Alan, essa é a versatilidade do silo-bolsa. Você pode tanto utilizar ele para armazenagem temporária, quanto a médio e longo prazo também. O que vai definir é as condições que você tem do próprio grão. E as condições que você tem local também. Então, assim, até eu falo, o silo metálico, ele complementa também o silo-bolsa e vice-versa. Porque até a gente estava conversando, né, que tem muitos armazéns que precisa até preparar o silo para a safra, então ele tem que retirar o silo que tem lá dentro para fazer todo o processo de limpeza, e aí o silo-bolsa entra na história, porque ele pode armazenar no silo-bolsa para receber a próxima safra que está chegando. Sim. Então a gente tem toda essa versatilidade no nosso material, que é para curto período, médio e longos períodos também. E até para complementar essa questão logística, não vamos distante aí. Na outra vez que eu estava aqui na Bahia, tinha caminhão que ficou ali na 030 por 3, 4 dias atolado. Então, muitas vezes o caminhão não consegue nem chegar na fazenda. Então, pode ser uma situação de risco que o produtor tá lá com o grão para ter que mandar embora o grão de qualquer jeito. O silo vai chegar ali, ele já está preparado para socorrer ele ali, né, no caso. Essa perda também logística do caminhão indo nessas estradas, né, também é um fator bem lembrado aí com relação a essa parte, né? Ele vai estar perdendo ali no caminhão no transporte, essa questão logística. Então é extremamente importante ter essa alternativa, né, de não depender só desse fator climático, se vai chover ou não, se ele vai ter espaço no armazém, se vai ter essa questão todo desse espaço disponível para ele poder armazenar, né? Inclusive, Ana, a gente até recentemente agora, né, estamos passando por um período de chuvas agora na colheita, e aí um cliente me ligou, e um cliente não, na verdade foi um pessoal da nossa equipe, né, de um distribuidor nosso, e me perguntou, foi Bruno, tem um cliente assim, dessa maneira, ele tá com umidade alta a campo, só que tá chovendo e ele precisa colher. E aí, podemos embolsar esse material? Normalmente essa pergunta eu respondo com outra pergunta, né? Eu falo, tá, mas e se ele não embolsar, o que vai acontecer?
as perdas vão ser maiores, sabe? Então, assim, essa versatilidade no silo bolsa, sabe? De você ter toda essa gama, né, de possibilidades na sua mão, de poder, essa versatilidade de transporte, né, levar o armazém até o campo, trazer até o teu pátio, fazer todo o manejo de grãos e, né, finalizar com uma boa qualidade. Então, na verdade, quem vai responder é o próprio produtor. Então, ele sabe a dor dele, ele sabe o que ele está passando em cada região. Então, assim, a pergunta sempre é de volta, né? Uhum. Então, se ele não embolsar, o que ele vai perder? Claro que a gente dá o suporte, né, de quanto tempo ele pode armazenar em cima de qual percentual, né, de umidade tem lá, mas o silo bolsa é uma tecnologia muito interessante aí para a nossa realidade aqui no Brasil, né, em outros países também, e certeza que veio para ficar e cada vez mais a gente vai aumentar, porque a necessidade é grande, né? A gente sabe o que acontece aqui. É mais uma ferramenta para o produtor diminuir prejuízo na lavoura também, né? Porque é aquela, ele já teria que colher, então ele já sabe que ele ia perder alguma coisa nessa situação específica, né, de chuva. Sim. Agora, você quer perder 50 ou você quer perder 10? Né? Exato. Quanto que essa diferença aí vai custar para ele? Uma dúvida que me surgiu agora com relação ao maquinário. Na hora de fechar o silo, é a hora que o produtor tem que estar bem atento ali, porque eu fico imaginando, preencheu de grão ali, na hora de fazer o vácuo ali, tem que estar perfeito essa operação, né? Como que funciona essa parte? Sim. Tanto na parte da entrada, né, no produto no silo bolsa também tem esse cuidado, porque a gente tem essa questão principalmente do ambiente hermético que vai influenciar nisso, né? Tanto na entrada, de você ter um bom, na verdade, abertura ou fechamento de bolsa, né? A gente fala assim, mas é interessante porque quando chega na medição final ali da bolsa e a gente retira a máquina, geralmente a máquina sai do ponto aqui e vai para outro ponto, né, para fazer outra bolsa. Então esse ambiente ali, esse espaço, ele tem que ser bem fechado, né? E o Bruno vai poder falar até melhor que eu, mas falando só da máquina, assim, a gente tem um ponto lá que a gente chega e fala assim, a gente finaliza a bolsa e justamente nessa parte de fechamento, né, de ter a vedação, e tem outras alternativas também, né, Bruno, de fazer esse fechamento adequado. Na verdade, o fechamento ele é feito por existem várias possibilidades de fechamento. Amarração com uma corda, você dobra o silo, amarra, faz a revolta dele e joga por baixo, é uma alternativa. Inclusive, no nosso material até vão as cordas, né, para fechamento, só que o recomendado é um selador térmico. Por quê? Porque é como se você estivesse fechando um saco de qualquer condimento que a gente for comprar no mercado, por exemplo, que tem aquela cela a quente, né? Então, aquele é o ideal. Por quê? Porque você garante a hermeticidade do teu produto, tá? Então, é isso que a gente indica, que faça o fechamento, né, o selamento, tanto no início quanto ao fim, com um selador térmico. Por quê? Porque ali você vai garantir, e muitas vezes a gente até indica um selamento duplo, que é para você garantir que realmente houve uma sequência boa ali de operação, que não deixe tanto os gases que tem ali dentro sair e os gases que estão fora entrar. E aí você garante a hermeticidade desse material e a qualidade a longo prazo, né? Você comentando isso daí, eu já tive uma situação em que eu visitei a fazenda do produtor e ele falou, aqui eu tive que escavar e colocar grade subterrânea porque ele estava tendo problema com o tatu. Se o tatu furar o silo bolsa, é igual em reservatório de geomembrana que a gente pode ir lá e fazer uma camada por cima ali, fazer todos os testes, consegue vedar? Sim, consegue. Né? Inclusive, na nossa caixa, a gente já manda uma fita de reparo, né? Para que quando acontecer isso, né, algum problema tanto operacional quanto de animais entrando ali, o próprio produtor, né, o operador, ele consiga fazer o reparo a campo já e segurar, né, esse furo ali para que ele não abra mais, né, que não contamine o material ali interno, né? Então existe sim possibilidade de contenção desse problema. Bacana. E o que a gente estava falando, né? Que tem o silo bolsa, é uma garantia para o produtor, só que a gente não pode considerar que o silo bolsa é concorrente da armazenagem, né? Vocês estão num ambiente que são complementares ao que já vem sendo feito, né? Sim, exato. Inclusive assim, né? Acho que depois a gente vai falar um pouquinho do déficit aí que a gente trabalha, que a gente tem, né? De demanda.
Mas sim, hoje é uma alternativa viável, né, de armazenamento a curto espaço de tempo, né, e um investimento inicial menor de armazenagem e que sana essa problemática, né, da armazenagem no Brasil, que hoje a gente tem, né, que é uma realidade. Hoje, acho que nós estamos falando aí de uma projeção de mais de 120 milhões de toneladas. Então, assim, ou seja, o que vai se produzir no Brasil agora, 24, 25, né, e 26, 27, sempre está nesse crescimento, é a gente conseguir suprir essa demanda. Porque hoje, não sei se... mas existem estudos, né, aí já divulgados, que o crescimento em produtividade no Brasil é o dobro do que a gente cresce em armazenagem. Então, o que vai significar é que a conta nunca vai fechar. Sempre a necessidade está aumentando e a gente não está conseguindo suprir isso. Seja em silo metálico, em silo bolsa, qualquer alternativa de armazenagem, a gente não está conseguindo suprir esse déficit ainda no país. Então, até são dados da própria Conab, né, que são divulgados, né? Então, a conta não está fechando. Então, sempre está crescendo. A gente está sendo muito eficiente em produção e a armazenagem ainda a gente está precisando melhorar bem aí no nosso desenvolvimento. A gente tem diversos fatores, né? O nosso agro é avassalador. Eu pude conferir isso rodando em vários lugares do mundo. O que acontece aqui é inigualável. O Brasil, a cada 15 anos, ele dobra de tamanho. A nossa produtividade, que faz pouco tempo a gente lembrava o pessoal colhendo 50 sacas de soja por hectare, né? Hoje o pessoal aqui tá batendo 100, mais de 100 nos pivôs aqui. Então, tudo isso... 105. 105. O oeste da Bahia, que é a região que a gente está na feira, em 2 anos aumentou em 100 mil hectares a área irrigada via pivô central. Então, a produção aqui é altíssima, né? Nós estamos numa região também que é muito abençoada e vai ter que ter estrutura para comportar isso daí. Um ponto que eu vejo muito positivo é que, o cara vai fazer um silo, só nesse processo ali vai ser 1 ano e meio de obra, né? Aí a gente tem a questão de energia, tem a questão do financiamento bancário, e o silo bolsa ele vai ser um complementar ali também para as indústrias que estão crescendo, né? Sim, sim. Hoje a gente observa tanto essa parte de quem vai fazer o próprio armazém, né? Que geralmente a pessoa, quando não tem armazém, ela vai entregar, né? Então, ela tem essa opção também de ter o silo bolsa, a ter a construção do armazém e também após a construção, né? O que a gente vinha falando, né? Do potencial que ele tem para ter o silo bolsa, para armazenar, ou seja, junto ali no pátio ali de armazenagem, né? E isso a gente conseguir levar mais próximos ali do armazém, questão logística, e também na propriedade, no talhão onde que ele está colhendo, então ele ter mais próximo ali. E a gente observa isso, tanto quando a gente fala de cultura assim armazenada, a gente acabou não entrando muito no detalhe, mas hoje o mercado, principalmente de grãos, é o milho, né? A gente fala do milho, né? O milho, principalmente o milho safrinha, né? Que é fortemente armazenado em silo bolsa. O potencial, principalmente do milho safrinha, né? Alguns anos atrás a gente não imaginava que ia ter essa produção recorde de milho safrinha, né? E a gente observa que a gente vai aumentando a gente vê hoje também a questão das usinas de etanol também, né? De etanol de milho, que está crescendo, então isso movimenta o setor, então movimenta até a questão de fomentar o negócio para o produtor plantar mais milho ainda, então isso tudo vai aumentando a cadeia, a gente vê a produtividade também aumentando a cada ano, e isso aquela questão das curvas, né? Vai ocorrendo um distanciamento da curva de produção e a curva de armazenagem, né? Então a gente tem um mercado muito grande aí para preencher e com diferentes soluções, né? E o Silo Bolsa está dentro dessas soluções justamente para suprir ou mitigar essas perdas, né? Inclusive, Alan, um dado, né, que a gente tem de armazenagem, porque a gente às vezes pensa no cliente que já armazena, né? Mas a gente tem muito produtor que ainda não armazena o teu próprio grão. Então, assim, é uma das características do porquê os armazéns ficam abarrotados, né, na época da safra. Mas só para você ter uma ideia, hoje, a nível Brasil, a gente está falando de em torno de 15% de produtores no país que armazenam dentro da sua própria propriedade. E quando a gente fala de Estados Unidos, por exemplo, é mais de 65%. Argentina, né? Mais de 40%. Então, assim,
esse é o nosso trabalho também, né, Danilo? É levar isso para quem não faz, para quem não tem e que existe essa possibilidade. Né? E se a gente for analisar por essa ótica, o pessoal de Silo Bolsa pode até incentivar a área de armazenagem, as grandes indústrias, porque de repente aquele cara pequeno que fala, não é viável um armazém para mim, mas ele começa no Silo Bolsa, depois ele pode até contornar essa conta, ele fala, opa, tô enxergando aqui situações que eu não estava enxergando antes, né? Sim, Aí eu ter alguma armazenagem na minha fazenda. Sim, e a questão do custo também para ele e o poder de venda, né, que a gente fala, né? Ele vai armazenar, ele não entregando, ele vai ter a opção de vender melhor, um preço melhor, né? Então, além de ele armazenar, seja no Silo Bolsa e depois evoluindo para um armazém, ele vai ter esse poder de decisão para vender um preço melhor, né? Quando tiver uma demanda menor, quando o preço for um pouco maior, né? Que tem a questão também nos portos, a questão do prêmio negativo, prêmio positivo. Então isso interfere também no preço da commodity, né? Então ele tanto pequeno, a gente está falando assim de pessoal tanto grande, né? Que tem esse potencial para armazenar, de construir um armazém, mas o público, principalmente os produtores pequenos ali, que tem uma produção, a gente fala que o pequeno depende da região, né? O pequeno aqui para o oeste da Bahia vai ser diferente com o pequeno em Minas Gerais. Mas assim, o pequeno produtor e o produtor que produz ali, não sei, 500 hectares, ele vai depender da região. Mas principalmente o Silo Bolsa, ele vai conseguir atender esse produtor, né? Essa é a questão. A gente não vende só para o grande produtor que produz muito. A gente vende também para o pequeno produtor, que ele vai ter a opção. Como dele vai estar mais, as contas vão estar mais ali, mais apertadas, então ele tem essa condição de poder negociar melhor o produto armazenado. Que essa já era até uma dúvida minha. Para aquele cara ali de 150, 200 hectares, já tem uma viabilidade para ele ter? Claro. Inclusive, assim, Alan, a gente quer que a nossa tecnologia chegue para esse produtor também. Porque, primeiro, que dar autonomia para o produtor. O grão está ali, dentro da casa dele. Não que os armazéns, pelo contrário, armazém hoje também são clientes nossos. Muitos armazéns é comum, se vocês verem até no nosso próprio site, as fotos, né, do grupo, existe um grande armazenamento, um grande armazém de silo metálico e do lado um grande pátio de silo bolsa. Então, assim, essa realidade existe porque existe a demanda, só que o pequeno também pode fazer isso. Ele pode armazenar dentro da sua própria fazenda, né? E ele ter ali o poder de negociação, de barganha. Inclusive o que o Danilo falou, a questão do frete. A gente não fala nem de armazém, porque o armazém no Brasil é necessário. A gente precisa dos armazéns. E precisa até mais. A gente vê que é gargalo em muitos estados. Porém, o Silo Bolsa, ele tem que estar atrelado a essa demanda. De poder dar esse cliente, esse produtor, uma redução de custo de logística, porque isso para o grande impacta, mas para o pequeno impacta muito mais. Normalmente ele não tem condição de caminhão, tem que ser fretado. Então não é só a conta, né, do óleo diesel, é assim também de todo o processo, né, de logística. Então você só falar em logística no Brasil é um tema que, dependendo do produto que você trabalha, é 20% do valor do que você está transportando. Então você já consegue reduzir ali de 2% a 3%, já é um ganho, já é dinheiro que fica no bolso do produtor. Então não é só a questão da armazenagem ou do pequeno, é também da logística, que principalmente na safra, é um gargalo para a gente, né? E na fase final ali, que o produtor vai tirar do Silo Bolsa, tem alguma estratégia que seja ideal ali para, de repente, não romper o silo? Ou alguma movimentação ali corretamente que ele tem que fazer? Bem lembrado. Com relação à extração, né, que é outro ponto importante também, que é a hora que ele vai retirar do Silo Bolsa, né? A marcha, a gente tem uma linha de extratoras. Hoje a gente tem 3 máquinas que elas atendem 3 diferentes tipos de operação. Então a gente tem desde a máquina que ela vai retirar bolsa de 6, 9, 10 pés, mas principalmente com relação à vazão na extração, que é um ponto também crucial aí, que é a velocidade que ele vai retirar essa bolsa. Entendeu? Então a gente tem desde a extratora que vai entregar ali 100 toneladas hora, até a maior extratora que a gente tem, que vai entregar ali cerca de 200, 300 toneladas hora. Então isso vai permitir para o produtor que tem, geralmente ele vai tirar da extratora, é um processo também bem simples assim e fácil, né? A máquina entra com
uma parte de corte da bolsa, né? A própria máquina faz isso e ela vai alimentando e através de um cano de descarga ela joga, por exemplo, no caminhão, né? Então o caminhão encosta perto da bolsa, é extraído esse material de lá e aí vai depender dessa vazão e aí a gente consegue permitir que esteja uma extração mais rápida, mas para evitar também que a bolsa fique aberta por mais tempo, né? Então você consegue ter essa velocidade de extração mais adequada. E mais uma vez, de forma simples, então vai necessitar ali de um trator ali de 70 a 90 CV ali, a 100 CVs. Então é um trator que é tocado também ali pela TDP. Então é uma operação simples e esse fator de velocidade na extração também vai ser decisivo, né? Em relação à bolsa, Alan, a gente tem sim, né, igual eu falei, a gente dá o treinamento, né, para essa operação. Como eu estou vinculado ao operacional, existe também cuidados, né, quanto à bolsa para poder fazer essa extração. Por exemplo, espaçamento de uma bolsa para outra, porque a máquina ela tem uma largura de rodado ali, que você não pode colocar a máquina muito próximo, porque na extração pode ser que o pneu encoste na bolsa anterior e tenha risco, né, de romper a bolsa, de danificar a bolsa lateral. A gente podia ficar meia hora só falando de extração, mas também quanto a um corte superficial, né, superior, para que esse rasgo não se prolifere, né, porque a máquina ela vai abrindo, né, porque basicamente o slow bolsa ele é cilíndrico, né, como se fosse um plástico, né, 360, e aí você precisa fazer a abertura superior para poder fazer a extração. Então sempre fazer um corte em meia lua ali para diminuir o risco, né, de abertura superior da bolsa. Então tem alguns cuidados que a gente recomenda também referente à bolsa aí para que os produtores, né, tenham uma boa extração aí. E hoje o maior gargalo das fazendas que eu vejo é todo mundo reclama com relação à mão de obra, de falta de gente e tudo mais. Vocês estão a campo aí, vocês sabem como que todo produtor, você não tem alguém para indicar aqui, para trabalhar aqui? Com essa questão de mão de obra, precisa de uma especializada? E como a Nortene e a Marshall estão com relação a distribuidores, a treinamentos, a revendedores locais para dar esse suporte também, não só de fornecer o produto, mas também ensinar os produtores da equipe da fazenda a utilizá-los? Essa questão, principalmente quando a gente fala de mão de obra qualificada, isso daí eu acho que no agro, e principalmente a gente que vai muito em revendas, em revendedores, é um ponto chave, né? O pessoal que a gente acompanha, por exemplo, a Marshall hoje ela tem uma rede de distribuidores, né? De revendas parceiras nas regiões e onde a gente atende, tanto na parte comercial quanto na parte técnica, de pós-venda. Então, o nosso desafio e o que a gente trabalha é justamente levar essas informações, mesmo que são informações simples de operação, mas trazer isso para a ponta, para chegar no produtor. Eu acho que é até interessante a gente ter essas conversas assim e sendo compartilhado, essas trocas de conversa, porque justamente é uma informação que a gente tenta levar lá na ponta, né? Que não adianta a gente falar só com um distribuidor nosso, ou ter essa conversa entre nós aqui, que a gente é da área, mas chegar na ponta. E justamente a gente tem essa dificuldade, a gente acompanha de manutenção de gente nas fazendas, né? Então tem essa troca periódica do operacional nas fazendas. Então a gente vai, treina a pessoa, a gente tem os técnicos também aqui na Marshall que acompanham os revendedores, tem os técnicos das revendas, né, que acompanham, a gente tem a parte de entrega técnica. Então, mas a gente aquele trabalho contínuo, né? Aquele trabalho que você tem que treinar, porque às vezes você chega na fazenda e já trocou o operador, ou trocou a parte do operacional da fazenda. Então é um trabalho contínuo que a gente segue firme junto com os distribuidores e com a nossa equipe técnica, né, de pós-venda e nosso trabalho também comercial, tá multiplicando e tá passando essas orientações para o campo, né, para chegar na ponta. Sim. Em relação ao nosso grupo de Nortene, é igual. Eu acho que é a mesma fala que o Danilo disse aí. Sim, temos uma dificuldade muito grande em relação à mão de obra para essa operação. Então, é também uma baita oportunidade aqui no nosso país para desenvolver também empresas de embolsamento, equipe especializada. É um processo simples, porém, existe as boas práticas, né? Então, a gente precisa ter esses bate-papos, esses treinamentos, tanto com os nossos distribuidores, porque a Nortene também existem distribuidores, né, no Brasil todo, e que esse é o nosso trabalho.
nós somos às vezes para atender 3, 4 estados até o Brasil todo. Então a gente dá esse suporte também de treinamento junto aos nossos distribuidores. Para quê? Para que eles tenham a condição de repassar isso para o produtor e ele também enxergar que existe necessidade, né, de treinar essa equipe. Porque muitas vezes, é o que o Danilo falou, a rotatividade é muito grande nesse mercado. Às vezes eu ando muito de carro também, né? Então, às vezes eu pego uma rota ali Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, eu converso com algumas equipes, quando eu volto, normalmente eu tento fazer outra rota, mas quando eu volto pela mesma, é muito comum a gente chegar na mesma unidade e já ter trocado 2 ou 3 na operação ali. Então, assim, aí todo o bate-papo que a gente fez, treinamento, a gente tem que refazer. Então, assim, por isso que o trabalho mais próximo também com os nossos distribuidores e esse trabalho, né, que a gente faz de pulverização de treinamentos, enfim, é importante, porque a nossa revenda, o nosso distribuidor tem que estar preparado também para dar esse suporte para o cliente. Eles têm que estar sabendo aí todas as boas práticas, né, de necessidade para poder atender essa demanda, né? Que eu acho que esse é o grande diferencial das empresas líderes de mercado, né? Que elas estão sempre não só com o cliente final, mas fortalecendo os revendedores. Porque dificilmente qualquer multinacional do Brasil vai atender a ponta diretamente. Ela precisa dos revendedores locais que vão atender ali num raio de 200, 300 quilômetros e que vão estar mais próximo do produtor, né? E a fábrica conseguindo dar esse suporte é de suma importância. Eu falo isso para qualquer área, né? Máquinas, irrigação, silo bolsa, qualquer área do nosso agro hoje é muito carente dessa proximidade, né? De fábricas que produzem algum equipamento, algum produto, e os distribuidores locais ali da região, né? Sim, sim. Não, e isso lembrou até um ponto. Hoje a gente vai junto com as nossas máquinas a questão do manual, né? De operação, para o produtor chegar. Então, geralmente na entrega técnica vai o revendedor, o técnico da revenda, né? E quando tem necessidade vai o técnico da fábrica. Mas aí a gente viu uma necessidade, a gente está até colocando nas nossas máquinas agora, de um QR Code na própria máquina, que o cliente ele possa também acessar ali depois ou quando tiver necessidade, e dentro do QR Code tem vídeos, instruções ali de operação da máquina, você entendeu? Então, trazendo um pouco ali, a gente enxergou essa necessidade, porque às vezes o papel ali ele vai rasgar, vai molhar, vai sumir, né, na operação. Então, a gente implementou em algumas máquinas nossas, já estão saindo de fábrica, com o QR Code, com as informações plotadas na máquina, que o cliente, às vezes, ali ele pode acessar, pode tirar as dúvidas ali e também, quando precisar, contactar o técnico da revenda, né? Inclusive, nos nossos materiais, a gente manda os dois. Tanto o manual impresso, que ele vai na caixa, né, de papel, então facilita ali a observação, tanto na caixa também. Hoje a gente tem um QR Code que se aproximar o celular e tirar foto, você já baixa também o manual PDF, né, para poder se orientar. Então, isso é um trabalho, Daniel, que a gente está fazendo, que a gente faz também, para justamente divulgar isso, né, sempre ter acesso à informação mais fácil, né, dos nossos operadores, do pessoal que está a campo ali trabalhando. Muito bacana. Acho que a gente conseguiu explorar bastante aí os pontos, né, algumas dúvidas dos produtores. E para quem tiver alguma dúvida, como que eles podem contatar você, Bruno, Nortene? Como que eles podem chegar até você? Sim. O meu contato, né, pode pegar direto do nosso site, né, da Nortene, .com.br, ou também, né, no nosso... acredito que você deva colocar algum link aqui para acesso, né, com contatos também. Mas a gente tem muito fácil acesso, né? A gente tá aí para atender, né, todos os clientes nossos, para dar esse suporte, né? Então, via WhatsApp, via revenda também, de repente no local tem uma revenda que tenha, né, nossos representantes de cada região, pode estar contactando também nossos representantes de cada região, que também eles estão capacitados para dar suporte inicial aí, né, para todo o trabalho. Então, a gente tem um grupo grande aí para dar essa assistência para o produtor, tanto via site, via WhatsApp, atendimento, o saque nosso funciona muito bem também. Então, podemos estender isso para vários segmentos aí. Bacana. E para o pessoal da Marshall também? Também. A gente tem toda a parte de mídias sociais, né? Então, o Instagram, Marshall Brasil, o Instagram, o site, né? Onde que você pode também utilizar
baixar os folders das máquinas, entrar em contato. Lá a gente tem a questão das regiões de contato de quem atua, né? Principalmente o meu trabalho justamente é isso, a gente conseguir atuar em todas as regiões, né? E ter representantes, ter parceiros. Hoje a gente tem uma equipe de vendas aí bem representativa de equipe de vendas que está atendendo em toda a região. Inclusive a gente está aqui na Agro Rosário, né? Então a gente está com presença com revendas, com máquinas. Então eu deixo o convite também para conhecer mais a Marcher, conhecer os nossos produtos, conhecer o nosso sistema. A nossa fábrica fica em Gravataí, no Rio Grande do Sul. Então também a fábrica também é aberta para quem tiver interesse de conhecer o nosso processo produtivo lá na fábrica. E agradecer também o espaço aqui, a Nortene, que de grande valia, e deixar um abraço a todos. Inclusive, Alan, eu também esqueci de falar, o Grupo Nortene tem redes sociais bem ativas também, temos o Instagram e principalmente o LinkedIn. Nosso LinkedIn é bem ativo, postagens praticamente diárias aí. Então, a gente também atualiza, né, nossas redes sociais diariamente com essas informações técnicas, informações mais visuais, das feiras que a gente está participando também. A gente tem bastante entrada, né? A gente divulga bastante o nosso material também. E a Nortene não tem só silo bolsa, né? A gente tem uma gama de produtos aí, desde mulch, plástico para estufas agrícolas e até geomembrana, né? Então, você entrar no nosso site, lá no nosso Instagram e LinkedIn, vai ter todo o nosso acesso lá para tirar dúvidas e conhecer o nosso material também. Bacana. Então é isso aí, pessoal. Para quaisquer dúvidas, entre em contato com o pessoal da Nortene nas redes sociais. Se inscreva aqui no canal da Nortene também, que frequentemente ela lança uns podcasts aí com temas variados, porque ela tem uma imensidão de produtos que ela oferta aí ao nosso mercado brasileiro e mundial. Sigam as redes também do pessoal da Marcher e não esqueçam de ir lá também no canal Mundo Irrigação, no Instagram _Central, para a gente tirar dúvidas também sobre irrigação. É isso, muito obrigado por acompanhar esse Nortene Cast de hoje. Valeu, pessoal. Obrigado, hein?